Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo a atividade, sequência de atividades 2 na página 69, né? As aulas 1 e 2 sobre razão entre duas grandezas, tá? Então ele está explicando o que é a razão, né? A razão entre duas grandezas diferentes é a divisão entre as medidas dessas grandezas. Então a gente tem no exemplo 300 mil habitantes dividido por 520 km². É um exemplo de densidade demográfica. 200 km dividido por 5 horas, a gente tem um exemplo de velocidade média, por exemplo. Tá? Bom, chamamos de grandeza o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo, etc. Vale recordar que a razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, é dada por A sobre B. Então o valor de baixo aí da fração tem que ser diferente de zero. Então tem outro exemplo aí da densidade demográfica, basta dividir o número de habitantes pela área que ele ocupa, tá? E aí vamos para os exercícios aí. Então a razão é uma divisão entre duas grandezas, tá? Durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3 gols. Responda, qual a razão entre os chutes a gol e os números marcados? Percebam aí que para a gente calcular a razão, a gente tem que seguir a ordem que foi falado. Qual a razão entre os chutes a gol e os gols marcados? Quantos chutes a gol ele deu e quantos ele marcou, tá? Então a razão nessa ordem: 7 chutes a gol e marcou 3. 7 a cada 7 chutes ele marcou 3, certo? Na letra B, qual a razão entre os gols marcados e chutes a gol? Então a razão, a ordem, gols marcados primeiro, chutes a gol depois. Tá? Então é importante a gente colocar na ordem que está dizendo a razão entre os dois números, nessa ordem que está a frase. Questão 2. Um pote de azeitonas possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual a razão entre o peso líquido e o peso bruto do pote? Razão entre o peso líquido, 250 gramas. A razão entre o peso líquido, então o peso líquido vem primeiro, 250 pelo peso bruto, 300. Nesses casos aqui, a gente pode simplificar a fração. Então aqui, como tem o zero em cima e o zero embaixo, eu posso simplificar por 10, corto um zero, né? Aí eu teria a fração 25/30, mas eu posso simplificar ainda mais essa razão. Eu posso simplificar agora por 5, que tem o 25 na tabuada do 5 e tem o 30 na tabuada do 5. 25 dividido por 5 e 30 dividido por 5 dá 6. 5 sextos. Essa é a razão entre o peso líquido e o peso bruto. Para cada 5 gramas do peso líquido, tem 6 gramas do peso bruto. Na Olimpíada de Língua Portuguesa do colégio, Jefferson resolveu 40 questões e acertou 24. Cibele resolveu 40 questões e acertou 28. Quem apresentou o melhor desempenho? Bom, aí não precisa calcular nada, né? Bem simples, né? Quem apresentou o melhor desempenho é quem acertou mais, não é? Simples, né? De 40 acertou 24, a outro de 40 acertou 28. Quem teve o melhor desempenho? Quem acertou as 28 questões, da Cibele. Em uma escola, o grupo docente é composto por 30 mulheres e 18 homens. 30 mulheres e 18 homens. Qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? 30 mulheres e 18 homens. Coloca na ordem. 30 mulheres, 18 homens. Aqui pode simplificar também. Pode simplificar por 2, por 3 ou por 6. Tenho 30 na tabuada do 6 e tenho 18 na tabuada do 6. 30 dividido por 6 dá 5. 18 dividido por 6 dá 3. Para cada 6 mulheres tem... Opa! É isso? Eu apaguei aqui, vamos refazer, espera só um minutinho. Razão entre o número de mulheres e o número de homens.
Dividiu por 6, 5 terços. É isso. Para cada 5 mulheres tem 3 homens. Questão 5. Joana e Paula fizeram caminhadas juntas em uma pista circular. Joana deu 8 voltas em 40 minutos e Paula 10 voltas em 40 minutos. Qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto para cada um deles? Então é só vocês fazerem a continha, né? Peraí que apagou. Joana deu 8 voltas em 40 minutos. Qual a razão entre o número de voltas, 8 voltas, a cada 40 minutos? Tá perguntando a razão. Divide aí no caso, dá para simplificar. Tem o 40 na tabuada do 8, né? Então 8 dividido por 8 dá 1, 40 dividido por 8 dá 5. Então a razão 1/5. Faz a mesma coisa com a Paula, tá? 10 voltas por 40. Faz aí o da Paula. Questão 6. Um hospital tem 1.600 metros quadrados de área construída e 4.000 metros quadrados de área livre. A razão da área construída para a área livre. Então, a área construída, 1.600. A razão para a área livre, 4.000. Simplifica também. Aqui a gente tem 2 zeros. Posso simplificar com 2 zeros. Tá? Aí sobrou 16 por 40. Dá para simplificar por 8 ou por 2, né? E aí tem que simplificar de novo. Mas tem o 16 na tabuada do 8, tem o 40 na tabuada do 8. Faz a divisão, coloca o resultado aqui. A idade de Rodolfo é 25 anos e a idade de Ariane é 45. Qual é a razão entre as idades de Rodolfo e Ariane? Então, Rodolfo primeiro, Ariane depois. Simplifica também, tem o 25 na tabuada do 5, tem o 45 na tabuada do 5. Fechou?